Glória a Deus, vamos lá, hoje iniciamos então um novo tema desse mês de julho, será sobre gratidão, amém? E aí uma pergunta para você nessa noite, você tem sido grato por tudo que Deus tem feito na sua vida? Amém? Glória a Deus, falar sobre gratidão é legal porque é uma coisa que mexe na gente, é uma coisa que toca na gente, porque às vezes a gente sempre dá uma murmuradinha, não dá? Quem reclamou do frio antes de vir? Né? Então quer dizer que a gente sempre dá uma reclamadinha. Quem agradeceu pelo frio que deu hoje? Alguém se arrisca a levantar a mão? Ó, só a Lucy? Eita! A gente normalmente tem essa pegada, né, de dar uma murmuradinha, mas não é de Deus, amém? Por isso esse mês será carregado de festa da nossa igreja. No final do último mês, do último domingo do mês, nós vamos celebrar aqui a festa da multiplicação, onde alguns grupos de crescimento vão multiplicar, e a igreja está crescendo, e a igreja está expandindo as suas tendas. Então esse mês será um mês de festa, e acima de tudo um mês de gratidão, porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, amém? 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer assim para nós: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então o texto diz: em tudo deem graça, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Então, se hoje fosse perguntar para Deus, perguntar para Jesus: Jesus, qual é a tua vontade para mim? O que é? Que nós demos graça em tudo. O texto está dizendo tudo, falando sobre isso. Em tudo dei graça, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então olha como é fácil compreender esse versículo. Deus está falando assim: a minha vontade é que vocês deem graças, amém? Então, nessa noite, eu quero falar sobre isso, e eu quero falar que o título da minha mensagem é a gratidão enxerga, tem boa memória e proclama as bênçãos. Novamente, a gratidão enxerga, tem boa memória e proclama as bênçãos. Vamos falar sobre ela, sobre gratidão. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Vamos ler. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro dele 10 leprosos, que ficaram de longe gritando: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentam-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua fronte. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelas verdades que aqui contém. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho. Eu oro para que essa luz da palavra venha iluminar os nossos olhos, o nosso entendimento e o nosso coração. Que seja claro aquilo que o Senhor quer falar no coração dos meus irmãos nessa noite. E que a partir de hoje, brota em nossa vida a gratidão, para que em tudo e tudo que vamos fazer, nós sejamos gratos, louvando sempre ao Senhor, porque essa é a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém,
Amém, amém. Amém, glória a Deus? Vamos lá então, deixa eu contextualizar essa história para nós entendermos aqui. Jesus estava com seus discípulos e estava indo ao caminho para Jerusalém. E aí o que acontece? Ele entra numa aldeia, e quando ele entra nessa aldeia, sai ali 10 leprosos. Para quem não sabe o que é um leproso, sabe, o leproso, naquela época de Jesus, era uma pessoa que ela tinha uma condenação sobre a sua vida como morte social. Eu vou te explicar. Quando o termo fala sobre lepra, ele engloba diversos problemas, diversas doenças na pele, onde era uma doença severa, onde era uma doença que poderia transferir para outros. E aí o que acontece? Por conta dessa doença, poder se espalhar, quando alguém estava com lepra, ele vivia como se fosse uma morte social. Ele não poderia mais viver com sua família, ele não poderia mais viver no meio da comunidade, porque senão ele transferia aquela doença para o próximo, aquela lepra para o próximo. Então era um povo que era isolado. Eles não eram apenas isolados, porque todos os leprosos ficavam juntos, onde a gente vê no texto que 10 estavam juntos ali. Mas quando nós olhamos para a lepra naquela época, era um povo que quem tinha essa doença era expulso do convívio familiar e da cidade. E aonde que surgiu isso? Isso era uma lei de Moisés que exigia o afastamento total desse povo. Então é interessante que se porventura alguém chegasse perto de um leproso, ou o leproso chegasse perto de alguém, a lei mandava que os leprosos tinham que gritar, dizendo que eles eram impuros. Olha só a realidade desses 10 caras aqui. Olha o que eles estavam passando, estavam longe da sua casa, estavam longe da sua família, estavam passando por momentos tão difíceis. Pensa só. Você com lepra, não podendo entrar na sua própria casa, não podendo tomar um banho no seu próprio chuveiro, e você tinha que estar afastado das pessoas ao qual você ama. Que difícil, não é verdade? Então, o que acontece? Quando eles viram Jesus, eles gritaram muito forte, dizendo: Mestre, Jesus, tenha compaixão de mim, Jesus. Pelo amor de Deus, Jesus. Eu estou longe da minha família, eu estou com essa praga no meu corpo. Imagina só você com lepra, você não ia gritar bem alto para Jesus? Você não ia, lá vem a oportunidade que pode mudar a minha vida. E aí o que Jesus faz? Jesus fala para eles: olha, vão e se apresentem aos sacerdotes. Os sacerdotes na época, era como se fossem os juízes. Então, o cara que era curado da lepra, ele tinha que ir até o sacerdote, para o sacerdote examinar ele e dizer: está tudo bem contigo, agora você pode retornar para a sua família, você pode retornar para a sociedade. Então, o que Jesus estava fazendo aqui? Falou para eles assim: vão e se apresentem aos sacerdotes. Fez esses caras se moverem em fé. E aí o que acontece? Eles se levantam e estavam indo para os sacerdotes examinar, e a história conta que indo eles foram purificados. Oh, Jesus maravilhoso! Então quando eles estavam indo, eles foram purificados. E olha só que interessante, um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e se prostra aos pés de Jesus com o rosto em terra e agradece Jesus. Um só, gente, um apenas, viu que estava ali curado, volta e se prostra aos pés de Jesus. E aí Jesus pergunta para ele: olha, não eram 10? Vocês não estavam na turminha ali de 10? Cadê os outros 9? Que não vieram glorificar a Deus? Então, nós olhando por esse contexto desses caras, de eles viver afastado da sociedade, sabe, porque se tu parar para olhar,
A lepra, gente, estava roubando os sonhos desses caras. A lepra estava roubando a esperança desses caras. A lepra estava roubando a intimidade daquele marido com a sua esposa. A lepra estava roubando a intimidade daquele pai com o seu filho. Porque ele não podia chegar perto, ele não podia. Sabe, a lepra estava tirando a dignidade daquele cara, daqueles 10. Mas sabe o que é interessante? Jesus curou eles. E só um voltou para agradecer. Pensa comigo, Jesus mudou a história de 10. Jesus restaurou 10 famílias. 10 famílias iam receber agora o seu marido limpinho, cheirosinho. Mas só um reconheceu isso. Só um olhou e viu o que Jesus tinha feito, gente. Jesus, com a sua graça, restaura tudo na vida desses caras. Mas ele faz uma pergunta: onde estão os outros 9? Sabe, isso me faz pensar que a ingratidão, gente, hoje, é uma lepra em nossa vida, nos dias de hoje. A ingratidão é como se fosse uma lepra na nossa vida. Por quê? Porque se tu parar para pensar, todos nós aqui gostamos de receber as bênçãos de Deus, não é verdade? A gente ora por cura, a gente ora por provisão, a gente ora por restauração na família, por portas abertas, por milagres. Mas existe uma pergunta que Jesus continua fazendo ainda hoje para nós e é: onde estão os outros 9? Porque tudo que nós oramos, pedindo com fé, Ele faz. Mas Ele também pergunta: onde estão aqueles 9 que não voltaram a dar glória a Deus por aquilo que eu fiz? E hoje eu quero falar com a gente, mostrar para nós algumas características da ingratidão e da gratidão nessa história, nessa passagem. Amém? Vamos ver o versículo 15? Então a primeira característica que eu quero apresentar para nós é: gratidão é ver, a ingratidão é cega. Vamos repetir isso? Vamos lá. A gratidão é ver. Vamos lá, gente, para o Jogo do Brasil você estava gritando mais alto. Gratidão é ver, a ingratidão é cega. Então Lucas 17:15 vai dizer assim, ó: um dos 10, o que aconteceu? Vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em voz alta, ou em alta voz. O que aconteceu? Enquanto os 10 estavam indo, um viu, um enxergou. Perceba o detalhe nesse texto: foram 10 curados, 10 purificados, mas a Bíblia diz que um deles, vendo que havia sido curado, purificado, voltou. Mas perceba, gente, porque todos receberam o milagre, mas somente um viu o milagre. Todos receberam, mas um viu o milagre que tinha acontecido. A diferença aqui não foi a cura, a diferença foi a visão, porque todos foram curados, mas um ali era diferente, tinha um coração grato e viu a cura nele. Então não tem a ver com a cura, porque foi igual para todos, tem a ver com a visão, porque somente um viu. E fez ele parar e perceber: opa, alguma coisa aconteceu aqui. E aí o que acontece? Porque a ingratidão na nossa vida produz uma cegueira espiritual. A pessoa passa a enxergar apenas aquilo que falta muitas das vezes, aquilo que deu errado, aquilo que não recebeu, não é verdade? Porque uma pessoa ingrata nunca está bom para ela. Ela não consegue enxergar tudo aquilo que Deus já a abençoou, tudo aquilo que ela já conquistou.
Quem aqui já comprou um carro e passou um tempo com o carro e não agradeceu pelo carro que tem, mas já está com vontade de trocar o carro? E é assim a nossa vida. E a gente não agradece, isso é uma cegueira espiritual. Sabe, é incrível. Porque uma pessoa ingrata, ela pode receber 99 bênçãos, gente, mas perde o sono por causa de uma que não aconteceu. Eita, glória a Deus, não é? Então o ingrato sempre encontra um motivo para reclamar, mas um grato sempre encontra um motivo para agradecer. Amém? Você é grato ou ingrato? Você está vendo ou está cego? Amém? Nós estamos vendo, amém? Pensa comigo aqui, quero ilustrar uma história. Imagina uma família entra no seu carro e vai para uma viagem essa viagem demora mais ou menos umas 6 horas, num verão bem quente, e eles começam, ali, passam no posto de gasolina, abastece o carro, estão viajando com o seu carro, um carro bem confortável, está tudo tão gostoso nessa viagem, e eles começam a subir umas montanhas lindas, umas paisagens maravilhosas, onde enche os olhos deles, e aquilo tudo é maravilhoso, e logo à frente agora tem um restaurante maravilhoso, e eles param para almoçar nesse restaurante. E que comida boa, hein? Eles entram no carro e a viagem continua, mas algo acontece. Queima o ar-condicionado num verão de 30 graus. E aí o que acontece, gente? Ninguém mais vai falar da viagem maravilhosa. Durante 6 horas só existe um assunto. Que calor! Meu Deus do céu, que calor! Que calor! Que calor! Abre esses vidros. Não abre muito, porque senão vai bagunçar o meu cabelo, né, mulheres? E aí aquilo que era para ser bom, foi roubado a visão pela ingratidão. Aquilo que era maravilhoso, aquela paisagem linda, aquele restaurante perfeito, aquele carro confortável, já não presta mais, porque o ar-condicionado queimou bem no calor. E aquilo que era para ser tão maravilhoso para a vida daquela família, começa a ser chato, porque que calor que estamos passando aqui. E aí os olhos que eram para olhar pela beleza das montanhas, os olhos que era para olhar o carro confortável que temos, o olhar que era para olhar que estamos em família em uma viagem, acaba em reclamações e ingratidão porque um ar-condicionado queimou. Estou mentindo? Acontece ou não acontece? Então, o problema de nós enxergarmos as coisas ruins é porque nós se apegamos tanto a elas e não olhamos as bênçãos que Deus já nos proporcionou. Sabe, isso faz a gente enxergar um único detalhe ruim e desvalorizar tudo que foi bom, tudo que foi maravilhoso. E isso me faz lembrar de uma história de um povo, gente. O povo de Israel no deserto. Um povo que estava na escravidão. Um povo que viu Deus mover para libertar esse povo. Um povo que viu Deus derramar sua ira com pragas sobre o Egito. Mas essa praga não tocou na casa desse povo. Mas mesmo assim, eles não se importaram, não se atentaram ao grande amor, grande misericórdia, grande bondade do Deus de Israel sobre a vida deles. Vamos ler comigo essa passagem, Êxodo capítulo 14, versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, olha só. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, pega e não pega, e ficaram com muito medo.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos no deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: ô cabeção, preste atenção aqui, não tenha medo, fique firmes, olha aí, vejam o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Ei, o Moisés sabe o que tinha que estar lidando aqui? Com a cegueira de um povo ingrato. Moisés estava lidando com a cegueira de um povo ingrato e estava tentando corrigir a visão deles. Dizendo: ô seu cabeção, esse é o mesmo Deus que te livrou de várias pragas. Esse é o mesmo Deus que vai te mostrar que você nunca mais verá esses egípcios. Ô seu ingrato, pare de achar que eu vou abandonar vocês, que eu não sou o Deus que vai sustentar vocês. Moisés teve que lidar com a cegueira e dizendo para eles: ó, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Então, aonde estão os nossos olhos? Sabe, por eles serem ingratos, revelava que não confiava em quem estava libertando eles. Eles não confiavam no Deus libertador que estava libertando eles, por causa da ingratidão no seu coração. Deixa eu te falar, gente, às vezes ficamos tão cegos que queremos ver a libertação em nossa vida, mas não queremos ver o libertador. Sabe, como os leprosos aqui queriam tanto a cura, filho de Davi. Ah não, essa é outra passagem, né? Jesus, mestre, tem compaixão de nós, sabe? Eles queriam tanto a cura, mas não quiseram o curador, só um quis. Então, por que isso é uma cegueira? Esse cara foi o único que voltou. E por quê? Porque ele não apenas percebeu que sua pele havia mudado, mas percebeu quem havia mudado a sua história. Apenas um estava com o olho aberto e viu: tive a cura. Meu Deus, mas quem fez isso? Foi ele. Somente um estava com a sua visão aberta, de não estava só olhando para a sua libertação, para a sua cura, mas ele estava olhando para o libertador e para aquele que cura. A gratidão, gente, sempre nos faz olhar além da bênção e enxergar quem está nos abençoando. A gratidão sempre vai fazer você corrigir os seus olhos àquele que fez o milagre na sua vida. Porque uma visão correta sempre nos levará ao abençoador. Grave essa frase no seu coração: a ingratidão não nasce da falta de bênção, nasce da incapacidade de enxergá-las. Eu vou repetir: a ingratidão não nasce da falta de bênção, nasce da incapacidade de enxergá-las. E a minha pergunta para você: aonde estão os teus olhos? Aonde estão os seus olhos? A segunda característica da ingratidão e da gratidão é que a gratidão é lembrar. Repita aí: a gratidão é lembrar. E a ingratidão é esquecer. Então, 1 Crônicas 16:12
Diz assim, 1 Crônicas 16, 12. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. O texto está dizendo para nós trazer memória do que ele fez. Se você não trazer memória do que ele fez por você, você não agradece. Se nós não trazer memória do que Deus já fez na sua vida, você não será grato, porque a gratidão nasce de uma recordação. A gratidão nasce de uma memória do que Ele fez em nossas vidas. Vou te ajudar com isso nessa noite. Feche seus olhos aí. Pode fechar teu olho bem profundo. E agora eu quero que você comece a pensar, antes da sua conversão. Pensa aí, como era você no seu passado. Comece a lembrar as coisas erradas que você fazia. Traga a memória. Sabe aquelas noites de balada? Sabe aquelas madrugadas acordadas? Sabe aquele dia que a gente acordava assim com aquela ressaca, pensando, só fiz coisa errada ontem? Comece a trazer a memória daquilo que você praticava que era errado, que fazia, sabe, a sua vida ser uma vida sofrida, porque estava na mão do diabo. Lembra quando você comprava coisas e não pagava? Se escondia daquele que vinha te cobrar? Comece a trazer a memória disso. As coisas que te marcaram, que se você parar para pensar, se você voltasse atrás, você não ia fazer aquilo de errado. Sabe aquelas coisas que nós não devíamos estar? Comece a trazer a memória disso. Está lembrando? De toda aquela falha, de todo aquele erro, tudo aquilo que a gente praticava assim, que sabia que era tudo errado. Mas agora eu quero te ajudar a trazer uma outra memória. Eu quero te ajudar a você a pensar qual foi o dia que você se encontrou com Ele. Comece a pensar aí, qual foi o dia que Ele olhou para você e disse aqui, filho, eu te amo. Eu nunca te abandonei, nunca te deixei sozinho. Filha, eu estava contigo. Começa a trazer a memória daquele dia que você veio à frente na igreja e falou, Jesus, eu entrego a minha vida para ti, Jesus. A partir de hoje eu sou teu. Comece a trazer a memória daquele dia que o Espírito Santo invadiu o seu coração e você disse assim mesmo e começou a falar, eu quero viver para Ele. Comece a trazer a memória em seu coração, quando um amor invadiu o seu coração, que você começou a amar aquele que você odiava. Comece a trazer a memória do seu coração, quando você começou a perceber que você estava mais manso, mais humilde, mais amoroso, quando você se encontrou com Ele. Agora abre os seus olhos, por gentileza. E aí eu te pergunto, qual o sentimento veio ao seu coração? Não foi de gratidão? Não foi de gratidão por aquilo que Ele fez? Do lugar da onde Ele nos tirou, de rejeição, de abandono, e nos colocou num lugar de aceitação, de paternidade, de amor. Nos deu veste nova, uma roupa nova, uma nova identidade. Essa é a gratidão quando nós trazemos a memória daquilo que Ele fez. Quem, queridos, esquece os benefícios de Deus, inevitavelmente vai deixar de agradecê-los. Talvez seja exatamente isso que aconteceu com os leprosos. Alguns, os nove que estavam ali, talvez esqueceram do rosto de Jesus. Estavam tão querendo a cura que nem viram que roupa que Jesus estava usando. Talvez estavam querendo tanto a purificação que nem viram se Jesus tinha cabelo grande, como ele estava, de que forma que ele falou. E eles não conseguiram trazer a memória. Eles não esqueceram apenas um milagre.
Eles esqueceram o rosto de quem realizou o milagre. Sabe, enquanto eles estavam ali, correndo para recuperar sua antiga vida, esqueceram a quem lhes tinha dado novamente a vida. Mas agora tinha alguém, que a Bíblia fala que era o samaritano, que era um estrangeiro, e ele indo para o sacerdote, ele caminhando para o sacerdote, ele não conseguiu seguir o seu caminho. Ele viu, ele parou, ele falou: eu preciso voltar lá. Eu preciso encontrar ele, porque eu sei como é que ele está, eu sei o caminho que ele foi, porque eu vi aonde que ele estava caminhando. E aquele samaritano começou a trazer memória, ele está vestido assim, eu vou correr atrás dele, e eu vou se achegar a ele, e eu vou me prostrar aos pés dele, e eu vou agradecer, porque eu sei quem foi esse Jesus. O coração grato tem uma boa memória, gente. O que marcou esse rapaz de voltar para agradecer foi a lembrança que ele tinha daquele que mandou ele ir. Você jamais pode esquecer dele. Você jamais pode deixar de lembrar dele, das suas características, dos seus atributos. Há muitas pessoas doentes dentro da igreja, leprosos, porque perderam a memória de quem ele é. Os outros 9 se esqueceram e não voltaram para agradecer o autor e consumador da fé deles. E aí eu volto a falar do povo do Egito. Pensa no povo do Egito, Deus abriu um mar para eles passar. Deus mandou um maná para eles se alimentarem. Fez brotar água da rocha para eles beberem. Protegeu com uma nuvem durante o dia, para eles não ficarem embaixo do sol e ficar num ambiente fresco. E colocou uma coluna de fogo durante a noite para aquecer eles, para iluminar eles. Mas mesmo assim, gente, eles traziam a memória das panelas do Egito. Vamos ler isso, Êxodo 16:3. Olha só. E a minha pergunta até nessa noite para nós é: onde estão as suas memórias? Êxodo 16:3 diz: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, né? Quando estávamos, olha a memória que ele tinha, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e comíamos o pão à vontade, pois vocês não trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão, né? Olha a imagem, olha a memória. Nenhum deles falou dos grandes feitos de Deus, mas falaram, trouxeram a memória da escravidão. Olha que ingratidão que esse povo caminhava. Em vez de eles trazer a memória de tudo que o Senhor fez por eles, que foi, né, a libertação, eles traziam a memória da escravidão. Eita, povo abençoado! E agora pensa, se eles pensassem naquilo que Deus fez por eles, qual seria o comportamento deles? Qual seria a fala deles? Qual seria a ação deles? Seria de ação de graça, seria de gratidão. Mas o que eles estavam trazendo à memória era da escravidão. Deixa eu te falar algo interessante aqui. Quando nós esquecemos daquilo que Deus fez por nós, nós começamos a dar créditos pelo que o diabo faz por nós. E aí o nosso comportamento diante de Deus é murmuração, que foi o caso deles. Eles esqueceram do que Deus fez e deram mais crédito pelo que o diabo fazia por eles. E o comportamento deles perante Deus era o quê? Murmurar.
reclamar. E o ingrato, ele é assim. A murmuração, gente, possui esse poder. Qual poder, Du? Ele faz você esquecer os milagres e romantizar a escravidão. É esse o poder da murmuração. Faz você esquecer dos milagres que Deus fez. E ficar ali romantizando. Mas antes era assim, antes era assado. A gente sentava numa panela, na frente das panelas de carne. Mas quem dava essa carne? Era o próprio diabo, era o pão que o diabo amassou, lembra dessa? Mas, queridos, preste atenção. Hoje aqui é uma noite de Santa Ceia. Preste atenção no que Deus está falando para nós. E o que Jesus pede na Santa Ceia? Quem sabe? O que Jesus pede na Santa Ceia? Quando comer do pão e beber do vinho. Fazer isso em memória de mim. Quando você participa da ceia em memória dele, teu coração fica grato ou não fica? Fazer isso em memória. Sabe, hoje é um dia que nós vamos olhar para ele, nós vamos fazer memória dele, e dentro do nosso coração vai pulsar a gratidão. Você vai olhar novamente, você vai pensar novamente no autor e consumador da sua vida, que removeu a lepra da sua vida, que te limpou, que te purificou, que te trouxe dignidade, que te levou para casa, para perto da tua família, te trouxe os teus sonhos, uma esperança para o qual você pode viver agora com ele. É ele, é trazer memória dele. Quem esquece os benefícios de Deus, começa a duvidar da fidelidade dele. Quem esquece os benefícios de Deus, começa a duvidar da fidelidade dele. E eu fecho esse ponto dizendo um Salmos, onde Davi nos ensina tanto sobre gratidão, nos ensina tanto sobre louvor, nos ensina tanto a ter um coração aberto e de declarar a gratidão a Deus. Salmo 103, 2, olha o que ele diz, Salmo 103, 2, bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Davi estava nos ensinando a isso, não esquecer dele, de tudo que ele fez. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Esse era um coração de um homem que era grato a Deus, um homem que não esquecia daquilo que Deus fez na vida dele. Querido, você não pode esquecer do que Deus fez na sua vida. Volte a pensar nisso, e o teu coração vai pulsar gratidão. A terceira característica da ingratidão e da gratidão é, diga bem alto, gratidão é falar. A ingratidão é calar. Lucas 17:15, o mesmo texto. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Pastor Cristiano, ministrando louvor, estava falando sobre isso. Às vezes a nossa voz está tão alta, dizendo, vai Brasil! Mas a igreja não dá um glória a Deus, dá um glória a Deus bem forte aí para ele, meu irmão. Isso! Parece, o vizinho vai achar que o Brasil fez um gol. Mas não, é um povo que diz glória a Deus. Por que fala glória a Deus? Porque tem um coração grato. E olha, perceba aqui, há um contraste muito interessante nessa história, nesse texto. Se você ler o versículo 13, olha só o versículo 13, os 10 gritavam, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós.
Oh Jesus, nós estamos aqui, nos ajuda Jesus. Os 10 gritavam, todos diziam, todos pediam, todos sabiam clamar, todos sabiam levantar a sua voz quando precisava de um milagre. Mas depois da cura, e aí depois da cura, 9 ficaram em silêncio. Mas há um, querido, que viu, que lembrou e que voltou gritando com gratidão. E eu creio que esse que voltou é um de você. Esse chegou gritando por misericórdia. Esse gritou, Jesus, me ajuda Jesus. E aí depois ele voltou gritando ainda mais alto, dizendo, obrigado Jesus. Obrigado, Senhor, porque o meu coração pulsa gratidão. Queridos, isso nos ensina que a verdadeira gratidão sempre encontra uma forma de se expressar. Nós não vamos ser gratos sem expressar isso para fora. Quem é grato, querido, não guarda o agradecimento apenas no coração, ele transforma os sentimentos em palavras, ele expressa no seu comportamento. É por isso que às vezes você vai ver dentro do culto um louco pulando, um louco gritando glória a Deus, porque o coração desse louco bate gratidão a Ele por aquilo que Ele fez. É verdade, não é verdade? Ou eu estou falando uma mentira? Quando uma criança, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, um adulto vem e dá um presente para o seu filho, o que você fala para o seu filho? O que é para responder, filho? Obrigado. Por que nós ensinamos isso para os filhos? Porque agradecer não nasce naturalmente, é uma virtude que precisa ser cultivada. Mas o problema é que muitos adultos, muitos de nós, aprendemos a dizer por favor, mas desprezamos o dizer muito obrigado. Rita, glória a Deus, amém? Por favor, filho Davi, tenha compaixão de mim, socorre-me Jesus, cura-me da lepra, me dá o meu milagre. Mas depois, não há o mesmo grito, ou um mais forte ainda, dizendo obrigado Jesus. Os 10, queridos, levantaram a voz para pedir, mas somente um levantou a voz para agradecer. E aí surge uma pergunta reflexiva para nós aqui, será que a nossa voz, preste atenção e medita, pense nisso, será que a nossa voz é mais conhecida no céu pelos nossos pedidos ou pelos nossos agradecimentos? Será que a nossa voz é mais conhecida no céu pelos nossos pedidos ou pelos nossos agradecimentos? Eu acredito que muitos de vocês estão respondendo pelos agradecimentos. Amém? Imagina só um filho que liga para o seu pai, e esse filho liga para o pai, pai, estou precisando. Aí no outro dia o filho liga de novo, ô pai, eu preciso disso agora. E aí depois liga de novo, e liga de novo, e liga de novo, só para dizer para o pai, pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Mas nunca liga para o pai dizendo para o pai assim, obrigado pai, por tudo que o Senhor já me deu. Obrigado pai, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor fez por mim. Sabe, um pai que só recebe ligação para ouvir pedido do filho pode se sentir usado e não honrado. Porque meu filho me trata apenas como um servo dele. Esse filho só me liga para pedir coisas. Será que assim não estamos fazendo com Deus?
Vamos para o Pai, não para agradecer, mas para pedir ainda mais coisas. Aonde o Pai está se sentindo, olha, será que eu sou bom? Só sou bom quando eu dou? E aí agora Deus não é mais um pai, mas é um garçom? Ou alguém que precisa sempre dar para me sentir feliz? Por isso Deus está restaurando a gratidão em nosso coração nessa noite, para que sejamos mais gratos. Sabe, o samaritano, queridos, nos ensina que depois de nós recebermos a nossa bênção, o nosso milagre, o caminho mais importante é o caminho de volta aos pés de Jesus. Os 10 estavam ali gritando por socorro. 9, depois de receber a bênção, ficaram em silêncio. Ficar em silêncio depois da bênção recebida, queridos, pode ser tão triste quanto o grito do socorro antes do milagre. Eles estavam tristes, com um forte grito, desespero, precisando de um milagre, e realmente a gente vê que eles necessitavam de um milagre. Mas o que é triste é o silêncio da ingratidão depois, onde Jesus pergunta: onde estão os 9? Por isso, hoje é uma noite de Santa Ceia. E aí a minha pergunta para você: qual é o grito, ou qual é o silêncio que está aí dentro de você, para expressar aquilo que Ele fez por você? E eu quero fechar novamente esse ponto com um salmo de Davi, um homem que tinha um coração grato. Salmos 34 diz assim, no versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão, preste atenção, isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Perceba aqui, Davi não diz que o louvor estará apenas em seu coração, mas Davi diz que o louvor estaria nos seus lábios. A gratidão bíblica não é apenas um sentimento interno, queridos, mas ela precisa ser proclamada. Aonde que ele diz que os humildes ouvirão? Por que ouvirão? Porque alguém irá proclamar. Sabe? É isso que Deus deseja das nossas vidas, que nós proclamemos os grandes feitos que Ele tem na nossa vida. Mas, muitas das vezes, nós não proclamamos porque lá dentro, no nosso coração, está sendo um coração ingrato. Mas um coração ingrato. A gratidão, o louvor, as palavras de amor, a expressão está nos nossos lábios. Assim como o samaritano, querido, glorificou a Deus em alta voz. Quem reconhece a graça de Deus não consegue permanecer calado. Amém? Você consegue permanecer calado depois que você entendeu que você experimentou a graça, a salvação? Não tem como. Pensa, como aprendemos com esse cara? E veja como a gratidão transforma completamente a nossa maneira de viver. Primeiro,
Ele muda os nossos olhos. Enquanto a ingratidão é cega e só enxerga o que falta, a gratidão abre os olhos para perceber tudo que Deus já fez. Segundo, ela muda a nossa memória, aquilo que pensamos. O ingrato esquece rapidamente do que Deus fez e dá mais atenção por aquilo que Ele não fez. O grato traz memória e se alegra no coração com aquilo que o Senhor já fez. E por fim, ela muda os nossos lábios. O ingrato só fala para pedir ou reclamar. O grato encontra motivo para dizer obrigado, Senhor. E eu quero te falar, querido, que talvez, não, ou eu creio, tenho certeza, que Jesus nessa noite está fazendo a mesma pergunta para nós neste lugar. Onde estão os outros 9? Nessa noite, Jesus está perguntando, onde estão os outros 9 que foram curados? Sabe, não porque Jesus precisa do seu agradecimento, mas porque a gratidão, querido, revela quem realmente compreendeu a salvação. O verdadeiro discípulo não apenas recebe a bênção, mas ele volta, ele se prostra, ele adora e ele agradece. A gratidão, querido, preste atenção, não muda Deus. A gratidão não muda Deus, mas revela quem Deus mudou. Se Deus te mudou, permaneça de pé comigo.